Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em viagem. Estamos na verdade retornando depois de uma viagem ministerial. Tá aqui eu, não estou na direção. Quem tá aqui é meu colega, pastor Rodrigo. Olha aí. Tudo bem, povo de Deus? Você sabe que a gente vem na estrada conversando, falando sobre Deus, sobre a Bíblia, né, sobre a palavra. Eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês porque a gente está conversando aqui sobre algo que realmente é muito importante, tem muito a ver com a vida de todo cristão. Aqui dentro do carro a gente vem falando sobre a importância, né, de os cristãos eles terem uma vida de oração. Durante toda essa nossa caminhada cristã, a gente conhece, né, tem muitas referências de homens de Deus, mulheres de Deus que fizeram parte da nossa história de fé, que foram pessoas de oração, e como isso foi e é muito importante. Foi nos dias passados e não deixa de ser importante também nos dias atuais. Então, a gente vem comentando sobre isso. Eu resolvi compartilhar com vocês um pouco dessa nossa reflexão aqui, que aquilo que Deus tem nos dado a gente tem que passar adiante, né? E a mim veio esse texto aqui, ó, de Atos, capítulo de número 10, versículos 9 e 10, que fala sobre o momento de oração que Pedro teve e como aquilo fez toda a diferença na vida dele, né? E depois eu quero trazer isso também pro nosso dia a dia. Mas diz assim, é Atos 10, do 9 ao 10, ó. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então o que acontece? Pedro ele estava na casa de uma pessoa, ele teve aquela parada para fazer uma refeição, né? Só que quando ele chegou lá, a refeição não estava pronta. Tá balançando muito assim, que você sabe como é que é a estrada, né? Um pouquinho de paciência. E a refeição não estava pronta. Então o que é que Pedro faz? Pedro pega e o tempo que ele tinha ali para esperar a refeição ficar pronta, Pedro ele vai orar. Ele sobe ao terraço e vai orar. Então a primeira coisa que eu observo é que como eles levavam a vida de oração a sério, né? Como eles entendiam que ter tempo com Deus, como é que é, pastor Rodrigo? Cada momento é importante, né? E tem que ser bem aproveitado, né? Tem que ser bem aproveitado. Cada momento é precioso para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E a oração é isso, é a chave, né? Exatamente. Que nos conecta com o Senhor, que nos abre o leque, o entendimento para aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E quando Pedro ele foi orar, aquela oração, ela foi um divisor de águas na vida de Pedro. Porque o que foi que aconteceu ali? Veja só, quando Pedro vai orar, ele tem aquela experiência que ficou muito conhecida no livro de Atos, né? E no meio da igreja, em que Deus mostra para Pedro um lençol vindo do céu, com alguns alimentos que para o judeu não era apropriado ele comer. E ele fala assim: eu nunca coloquei coisa comum e imunda na minha boca. E por 3 vezes ele fala isso, e Deus fala: não consideres imundo aquilo que eu purifiquei. Depois Pedro teve a compreensão do que significava aquela visão, que o evangelho que Cristo tinha dado para ele pregar, para ele anunciar, tinha que ir além fronteiras. Porque ele pensava que o evangelho era só para os judeus, só para Israel, e não era. Mas foi no momento de oração, foi no momento assim de comunhão com Deus, de intimidade, que Pedro teve aquela compreensão, aquela revelação de Deus, de que ele tinha que pregar o evangelho não apenas para os judeus, não apenas dentro das fronteiras de Israel, mas além fronteiras, levar o evangelho para fora, para todos os povos. Mas isso veio em um momento de oração. E o que é que eu quero que você compreenda? Que existem muitas vezes na sua vida, na minha vida, bloqueios de entendimento, de compreensão de muitas coisas, e que esses bloqueios só serão retirados quando a gente entra em comunhão com Deus para orar, entra em comunhão com Deus para buscar o Senhor em oração. E são tantas coisas, né, que nos tiram de uma vida de oração, né, pastor Rodrigo? Assim,
muitas coisas que nos tiram da rotina de oração. É uma rotina intensa que a gente tem no dia a dia, e a gente acaba perdendo isso, né? E a pessoa, às vezes, ela vai... O desgaste, né, do dia a dia, aquela frieza espiritual. E a Bíblia fala também, pastor Vitor, sobre Marta e Maria, né? Que a Marta, ela estava distraída. Bem lembrado, viu? Nós vemos hoje inúmeras distrações que às vezes pode até parecer não ser pecado, mas está tirando o tempo precioso da oração. Às vezes você deixa de orar para estar no celular, vendo qualquer coisa. Às vezes você deixa de orar para simplesmente fazer um passeio. Então a gente precisa tirar um pouquinho mais das distrações. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo para a igreja, onde nós devemos nos voltar para essa atitude de orar. E às vezes essa coisa de entretenimento vai tomando a vida da pessoa. O tempo que você passa assistindo uma série, vendo um seriado, você tem que ter disciplina para poder... A Bíblia diz que há tempo para tudo. Exatamente. Então a Marta, foi o que ela fez? Ela deixou o trabalho consumir o tempo que era de Deus. Pastor, mas não tem que trabalhar? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que procurar melhorar a cada dia, mas tem que ter tempo para oração. É importantíssimo isso. O pastor Rodrigo falou uma coisa assim que eu achei importante agora, que é essa questão que a gente está vivendo um tempo muito delicado, né? Na igreja, no mundo de um modo geral, porque existem muitas coisas nos tirando da oração, nos tirando dessa vida de intimidade com Deus, essa necessidade de nós buscarmos mais do Espírito Santo. É a rotina, é a correria, é o entretenimento, redes sociais, tantas demandas que nós temos no dia a dia, e a gente tem tempo para todas as coisas, mas infelizmente a gente não tem tempo para uma vida de oração. E qual é o resultado disso? O resultado disso é a mesma coisa que o seu corpo sente se você não alimentá-lo, se você não tomar água, se você não tiver uma alimentação adequada, se você consumir muitos tipos de alimentos ruins. Então o teu corpo vai desenvolver alguns problemas de saúde. A mesma coisa na vida espiritual. A gente consome no nosso dia a dia tantas coisas ruins, né? São conteúdos no mundo de redes sociais, são conteúdos na mídia, são conteúdos até, pastor Rodrigo, no dia a dia, porque a gente se depara, a gente convive com muitas pessoas negativas, pessimistas, carnais. Então tudo isso são coisas que a gente vai colocando para dentro da gente e acaba afetando a nossa vida espiritual, não é verdade? Como o senhor leu aí, né? Que o Pedro enquanto estava esperando a refeição, ele foi orar. O que é que a Bíblia diz? Que nós temos que remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então nós temos que aproveitar o máximo. Se tem um culto de oração na igreja, tem que participar. Se tem uma oração pela família, uma oração pelo busca ao Espírito Santo, tem que aproveitar o tempo, remir o tempo. Porque cada tempo que você passa com Deus não é a mesma coisa. Você vê que, como o pastor Vitor falou, através desse tempo que ele separou de oração, foi onde Deus abriu a visão para ele, para aquilo que aparentemente, ele mesmo sendo um discípulo, mesmo sendo homem de Deus, ainda não tinha atentado para isso. Mas foi através da oração que Deus abriu o seu entendimento. Então tem que ter esse momento, é importante. Foi um divisor de águas na vida de Pedro, aquele momento de oração. Então, claro que naquela época não era um tempo como hoje, né? Naquela época não tinha celular, tecnologia, tantas coisas. Mas mesmo assim ele podia muito bem não aproveitar o tempo livre que ele tinha de espera daquela refeição para orar. Ele podia fazer outra coisa, ficar batendo papo, etc. Mas aquele momento de oração que ele teve foi vital, foi um divisor de águas na vida dele. Eu fico pensando, pastor Rodrigo, fico pensando, você que está nos acompanhando aí, quantas coisas Deus tem para nos revelar para mim, para você, e isso não acontece simplesmente porque a gente tem renunciado, aberto mão daquilo que nós não deveríamos abrir mão, renunciar, que é esse tempo de oração com Deus. Então, é essa mensagem que nós queremos deixar para você aqui, tá certo? Que é importantíssimo isso. Quanta coisa, pastor Rodrigo,
Deus quer nos mostrar, quer nos revelar, mas infelizmente Ele não faz, justamente que nós temos aberto mão desse princípio, tão importante. Verdade. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é no clamor, é na oração, é no momento com Deus que a gente vai crescendo na fé. Eu mesmo, o próprio pastor Vitor também, tivemos já respostas, mudanças de situações por intermédio de uma oração. Aparentemente aquilo não tinha como vencer, como transpor, mas por causa da oração Deus nos dá novos horizontes, Deus nos dá outras maneiras de agir, e o milagre acontece. Então na sua vida também não vai ser diferente não. Vamos orar, povo de Deus. Com certeza, queremos aí agradecer pela sua atenção, viu? A gente resolveu assim do nada compartilhar esse vídeo porque era um assunto que a gente estava comentando aqui na viagem. Estamos na estrada, com a bênção de Deus, com a graça de Deus. Então ore, busque mais o Senhor, porque Deus, Ele tem coisas para revelar para você, desbloqueios que Ele quer realizar na sua vida, para que novas revelações sobre tua vida, teu futuro venham sobre ti. Eu tenho certeza que isso vai te agregar muitos valores, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Segue a gente aqui no canal, e você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilha, e que você possa ter muita intimidade, muita comunhão com o Senhor. Um grande abraço.